Irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em Marcos 14, 32, 42. Marcos 14, versículo 32 ao 42 será o nosso texto. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos muito felizes em recebê-los. Quem nos verá pelas mídias, nós temos orado por vocês, que Deus os abençoe e que a palavra fale sempre ao coração de vocês. Vamos lá? Marcos 14, 32 a 42. Assim diz a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E, voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e ore, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, alguma vez você ficou triste ou aborrecido em uma troca de presentes? Naquele amigo secreto que você tirou alguém e pensou: isso é a cara de fulano. Você pensa na pessoa, se interessa em saber o quanto veste, o quanto calça, qual a cor que aquela pessoa prefere e coisas do tipo. Você quer agradar com o seu presente, porém a pessoa que tirou você não se preocupa nada com isso. Eu lembro de quando eu tinha por volta de meus 9, 10 anos, em um amigo secreto de fim de ano na escola, minha mãe comprou para mim uma caixa de chocolate para eu dar de presente nessa troca de presentes. Eu nem queria ir para a escola, porque eu queria ficar com aquela caixa de chocolate, mas minha mãe me obrigou a ir. Eu fui. Quando chegou no momento, eu fui chamado, me tiraram, eu fui lá receber o presente que tinham preparado para mim. Achei meio estranho, porque ele já era 4 vezes menor do que a minha caixa de chocolate. Aí, quando eu abri o presente, era um sabonete. Era um sabonete. Crianças com mais de 5 anos não gostam nem de tomar banho, né, Lucas? Pois é, era um sabonete que eu tinha ganho. Mas fazia parte da regra do jogo. Eu chamei a pessoa que eu tinha tirado e entreguei a minha caixa de sabonete. E fiquei muito frustrado com aquilo. Eu passei o resto do dia pensando em que aquela pessoa estava se deliciando com o meu chocolate e eu já tinha guardado o presente de amigo secreto do próximo ano. Eu ia passar para alguém aquilo, né? Mas vocês, crianças, se tivessem tido isso? No colégio das crianças, os amigos secretos já é de caixa de chocolate ou de barra de chocolate. Então, não tem frustração nenhuma. Vai receber uma caixa de chocolate ou uma barra de chocolate. Vocês nunca vão saber o que é receber um sabonete em troca de uma caixa de chocolate. Mas e vocês, crianças, se vissem essa situação, vissem um amigo de vocês triste, porque ter recebido um presente que não lhe agradou? Vocês teriam coragem de chegar com a sua caixa de chocolate e entregar para aquele amigo, para que traga alegria a eles? Vocês fariam isso? Pois é. O texto que acabamos de ler agora não fala de frustração, mas trata do prelúdio de uma troca. Antes de Jesus e seus discípulos virem para o Getsêmani, como a gente viu, Jesus come com os discípulos. Jesus anuncia o traidor, que é Judas Iscariotes, dispensa ele.
Jesus celebra a ceia com seus discípulos, fala que vai ser abandonado pelos discípulos, fala que vai morrer e fala que vai ressuscitar. Ouve Pedro e os seus discípulos dizer que jamais o abandonarão. Mas Jesus diz para Pedro que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes. Agora Jesus sente seu espírito angustiado, pois a hora da troca se aproxima. Então ele decide ir para o Getsemane orar. Ele deixa os seus discípulos em um lugar e se afasta um pouco, levando Pedro, Tiago e João. Jesus solicita a esses discípulos que são mais próximos dele que lutem com ele em oração. Jesus se afasta um pouco, ainda mais desses discípulos, e se prostra com o rosto em terra, ensinando aos discípulos e a nós, nessa passagem, como devemos nos comportar ou proceder nos momentos de angústia. É dito lá, em Marcos 14, 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mas prestem atenção como a gente dá ênfase, muitas vezes, na primeira parte da oração. Jesus está ali, ele não quer beber o cálice da ira de Deus, ele pede: Pai, passa de mim esse cálice. Mas e a segunda parte, que deveria chamar mais a nossa atenção? Seja feito a tua vontade e não a minha, mesmo na hora da angústia mais tremenda. Vamos levar os irmãos comigo numa ilustração. O povo de Israel, o qual viu o poder de Deus nas pragas do Egito, trazidas sobre Faraó e o Egito, viu o mar se abrir para eles, passaram com os pés em seco, e o mar se fecha sobre os egípcios. Mas 3 dias depois, 3 dias depois de todos esses acontecimentos, é dito lá em Êxodo 15, que o povo caminha 3 dias sem encontrar água. No final do 3º dia, eles encontram água, mas quando eles vão beber, eles não podem, porque a água é amarga. O que é que eles fazem? Eles sentem sede e murmuram. Nessa frase, sentir sede e murmurar, qual é que deve chamar a nossa atenção? Sentir sede? De maneira nenhuma. Como que a gente vai ficar admirado com alguém sentir sede num deserto depois de caminhar 3 dias? A gente vai ficar admirado com um povo que vê todas aquelas maravilhas e 3 dias depois está murmurando. Sentir sede é o esperado, é o normal. Murmurar é que chama a nossa atenção. Murmurar significa persistente reclamação, descontentamento, falar mal de outrem em voz baixa, em segredo, ou questionamento malicioso. Os israelitas viram Deus transformar a abundância de água dos egípcios, que era o Nilo ali, em sangue. E aquele povo que tinha abundância teve sede, e eles não. A oração, como seria a oração de Jesus diante de uma situação dessas? Muito provavelmente Jesus oraria assim: Pai, tenho sede. Se possível, transforma essas águas para que eu possa beber, mas seja feito a tua vontade e não a minha. Provavelmente Jesus oraria assim. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós temos uma vontade. Ter sede é uma necessidade, é uma vontade. Ser livre do cálice da ira de Deus é uma vontade. Mas ele está colocando aqui que essa minha vontade é submissa, deve ser submissa à vontade de Deus. Agora, a pergunta é: como a gente se prepara para isso? Como a gente se prepara para esse dia mau? Jesus está tratando com os discípulos nesse momento. Em Marcos 14, 37, a gente vai ler: E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Jesus está pastoreando o coração dos discípulos, preparando-os para o dia mau. Os discípulos estão tristes, confusos, cansados. Lembrem do que acabou de acontecer. Jesus deu várias notícias tristes para eles, que disse que no meio deles tinha um traidor, disse que morreria,
disse que seria abandonado por eles. Então, eles estão tristes, estão confusos, estão cansados ali. A pergunta é: como temos nos preparados para o dia mau? Ou melhor, como nos preparamos para o dia mau? A resposta é dependendo de Deus dia após dia. A gente se prepara para o dia mau dependendo de Deus dia após dia. Mas talvez essa resposta seja bem abstrata e não nos satisfaça. Vamos a uma ilustração concreta. O maná caía todas as manhãs, e a porção diária era para ser pega apenas uma porção diária. Se eles pegassem 2 porções, a que eles guardavam para o dia seguinte, apodreciam. E Deus estava querendo ensiná-los a dependam de mim um dia após outro, um dia após outro. Isso fica claro na oração do Pai Nosso, como a gente viu no domingo passado, né? Na petição, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas pensem comigo, quem tem um emprego estável, com um salário razoável e uma boa poupança, pode ter dificuldades em depender de Deus hoje. Afinal de contas, é difícil você estar diante de uma despensa cheia de comida e pensar em fome, não é? Mas, por outro lado, também, os trabalhadores autônomos, que praticamente trabalham aquele dia para poder comer o pão daquele dia, também podem pensar que depender do seu braço, depender da sua ferramenta de trabalho. Então, mesmo nesses 2 extremos, você pode não conseguir ver essa dependência de Deus. Meus irmãos, eu e minha esposa, nós temos empregos estáveis. Pode ser que o temor do desemprego, da fome e de outras coisas que a falta de dinheiro possa trazer não sejam tão evidentes. Eu olho para essas coisas que tenho e sei que me trazem conforto, mas também sei que as recebo das mãos do Todo-Poderoso. Eu sei que minha realidade pode mudar drasticamente. Um familiar pode ficar doente, minha esposa, meus filhos, as economias se vão com a doença, e a espreita da morte passa a ser bem concreta. Pode haver um colapso econômico no país, ou qualquer coisa do tipo, ou, simplesmente, Deus pode tirar todo esse meu conforto, me chamando para o campo missionário. Nossa igreja foi fundada por missionários que abandonaram o conforto do seu país e vieram para cá. Nós temos no nosso meio um casal que abandonou empregos bons que tinham, e agora passam a depender de igrejas, de auxílio de outras igrejas. E vocês sabem o quanto pode ser instável depender de igrejas. A gente precisa meditar sobre essas coisas. A gente precisa meditar sobre isso. Precisa meditar em como a gente prepara o nosso coração para o dia mau. O puritano Thomas Watson, ele disse: a meditação é semelhante ao regar uma planta, faz aparecer os frutos da graça. Quando você estiver com sua alma aflita por uma necessidade qualquer, sua ou de outro, está preparado para dizer: seja feita a tua vontade e não a minha? Eu fiquei pensando sobre isso. Se meus filhos adoecem, minha esposa adoece, a minha vontade vai ser, claro, sem sombra de dúvida, vai ser pedir: Senhor, dá vida, restaura. Restaura. Mas e a segunda parte? Será que eu estou preparado para falar? Estaria, Fábio? Será que a gente se prepara para dizer: seja feita a tua vontade? Mediante a uma angústia tão grande? Será? Eu pensei sobre isso. E às vezes a gente não tem nem a chance de lutar com Deus em oração. A gente recebeu 2 informações essa semana, de uma mãe com 3 filhos e seu marido, que o seu marido vai limpar o quintal e expira. E o que você tem para fazer? Clamar a graça. Como você se prepara? A gente teve informação também de um pai e uma mãe que está com o seu filho na sua sala,
com sua noiva, brincando de algum jogo, e expira. Você não teve nem a chance de lutar com Deus em oração. E como você se prepara? Jesus vai dizer para eles como se preparar. Jesus vai dizer em Marcos 14, 38, continuando aí: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quis dizer com isso que a natureza humana é frágil e possui suas debilidades, enquanto o espírito deseja fazer o que é bom. Pessoas interpretam a expressão "a carne é fraca" como um tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrentes, e não é isso que o texto quer dizer. Nesse momento decisivo da história da redenção, Jesus vem até o Getsemane orar. Ele convidou seus 3 discípulos mais próximos para ir a um lugar mais reservado. Então ele pediu a Pedro, Tiago e João, como já vimos, que ficasse vigiando e orando com ele. Em seguida, Jesus se afastou ainda mais um pouco no jardim. Os 3 discípulos, porém, não foram capazes de atender o pedido de Jesus. Tão logo eles pegaram no sono. Quando Jesus voltou, encontrou os 3 dormindo. Notem o que ele vai dizer. Ele vai dizer: antes de dizer que a carne é fraca, Jesus diz que o espírito está pronto. Antes de dizer que a carne é fraca, Jesus diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pensem sobre isso. O espírito está pronto. Na verdade, Jesus fala do espírito do ser humano, né? Não é um espírito santo. Não, se olhar aí na Bíblia, o espírito está com a letrinha minúscula. É o nosso espírito, o espírito que a gente fala com Deus, que a gente recebe a graça de Deus. Portanto, o espírito que Jesus diz está pronto deve ser entendido como uma referência ao ser invisível, o nosso ser interior, visto em seu relacionamento com Deus. É através de seu espírito que o homem presta culto a Deus e recebe o favor divino. Certa vez Jesus disse lá em João 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, com um ezinho pequeno, e em verdade. É no nosso espírito, no nosso interior. Jesus diz que a carne é fraca, justamente para fazer uma contraposição com o espírito que está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, nesse contexto em que Jesus declara que a carne é fraca, o significado da palavra carne não deve ser confundido com aquele significado tão comum em outras partes do Novo Testamento que denota a natureza humana, corrompida e caída, que é a fonte do pecado, que Paulo vai chamar lá. Paulo usa o termo carne se referindo à fraqueza da carne no sentido de pecado. Aqui está sendo falado da fraqueza humana realmente, do cansaço, da tristeza, do sono. Então, ao dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, basicamente Jesus está dizendo que o espírito está sempre disposto, mas a carne, com suas debilidades naturais, não acompanham essa disposição. Isso ficou muito claro no comportamento dos discípulos. Naquela noite, os discípulos de Jesus estavam travando uma batalha em seu espírito que estava pronto e a sua carne que era fraca. O espírito de cada um deles estava disposto a atender ao pedido de Jesus e permanecer alerta em oração, mas a carne, que estava fraca, conduziu ao sono e assim, de certa forma, tornava-os vulneráveis à tentação. Jesus está mostrando aos seus discípulos que é possível, mesmo na carne fraca. Lembrem, Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele não é apenas um grande exemplo. A gente corre o risco de ir para os 2 extremos. Jesus não é apenas um grande exemplo, mas também ele não é menos do que isso. Ele não é menos do que um exemplo. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Então ele está mostrando aos seus discípulos: olha, eu também sou homem, estou aqui, estou vigiando. Então, embora tenham uma carne fraca, se tornem fortes. Você pode ainda, apesar disso, você pode ainda se perguntar: mas como isso me ajuda a depender de Deus hoje? Como isso me ajuda a depender, a me portar de forma correta no dia mau? A gente pode voltar lá naquele exemplo do povo de Israel, do maná. A Bíblia que você tem aí,
a Bíblia que você tem nas mãos, ela é bem concreta. Ela é bem concreta. Alimente-se dela. Hoje. O bispo Riley, ele escreveu assim: separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje. Tampouco o pão de hoje nutrirá um trabalhador de amanhã. Recolha seu maná a cada manhã. Assente-se para estudá-la com a determinação de que você viverá pelas suas regras, confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com seus mandamentos. Temos feito isso? É assim que a gente se prepara para o dia mau, confiando em Deus, confiando na sua palavra, tendo um relacionamento com Ele, usando os meios de graça que Ele nos dá. A gente se prepara assim. Nós temos, nos nossos trabalhos, exercícios de incêndio. Para que serve aquilo? Para que aquilo acontece quando não tem incêndio? Para que a gente saiba que, quando acontecer, saber o que fazer. Para que a gente não corra para dentro do incêndio quando deveria sair. Para que a gente saiba onde deve ficar, para onde conduzir, como se comportar durante isso. Nós temos esses meios. Nós precisamos usar esses meios para que, quando vier o dia mau, eu estar preparado, eu saber o que fazer. Lógico que a gente sabe que essas coisas nem sempre são tão pretos no branco, mas a gente sabe que precisamos dela. A gente sabe que precisamos dela. Há um relato do martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, martirizado no II século. É dito que Policarpo foi levado diante do procônsul, o qual insiste que ele exalte a César e negue a Cristo. Policarpo declara: há 86 anos eu tenho servido a ele, e ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo responde: mande trazê-los. Porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Então, é ordenado que Policarpo seja preso em uma estaca para ser queimado vivo. Quando os seus guardas se preparam para prendê-lo na estaca, Policarpo diz calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para permanecer firme na fogueira. Aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dá forças para permanecer firme na fogueira. Um homem que estava preparado para o dia mau. Se preparou para o dia mau. Uma parte que eu omiti aqui foi como se dá a prisão de Policarpo. As autoridades romanas capturam 2 escravos. Um deles é torturado até que ele revela a localização da fazenda onde Policarpo estava hospedado. Quando os soldados chegam a cavalos para prendê-lo, Policarpo se recusa a fugir. Em vez disso, ofereceu os seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedida 1 hora de oração. Quando concordam, Policarpo ora tão fervorosamente que 1 hora se transforma em 2. E os guardas que estavam prendendo a ele, é dito que eles lamentaram a participação deles na prisão de Policarpo. Um homem de 86 anos, com sua carne fraca, mas se tornou forte. Um homem de 86 anos, com sua carne fraca, e se tornou forte. Policarpo sabia, ele sabia. Assim como William Cowper também sabia, que ele disse na sua conhecida frase: por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por trás de cada providência carrancuda, que a gente não gosta, esconde uma face sorridente de Deus. Continuando a leitura, de Marcos 14, 39 a 42, é dito lá:
Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus, nesse momento, ele decide tomar o cálice da ira de Deus. Ele está decidido a realizar a troca gloriosa. Homens com intenso sentimento de culpa, como Martinho Lutero ou mesmo William Cowper, que sofria de uma severa depressão, jamais provaram os terrores do derramado cálice da ira de Deus. Homens e mulheres, em todo o período da história da Igreja, sofreram de angústias da alma e sofreram martírios, até mais intensos do que o de Jesus. Porém, todos eles tiveram a consolação do Espírito Santo enviado por causa da morte de Cristo. O nosso Salvador clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que nós fôssemos socorridos. Na morte de Cristo, Deus lançou sobre ele os pecados do seu povo, os quais odiava. E em ódio por esse pecado, Deus deu as costas a seu Filho, o entregou para sofrer todo o poder da morte e da maldição. Os horrores que Cristo sofre em seu corpo e em seu espírito são indizíveis. Cristo pega seu presente, que é a sua justa justiça santa, e nos reveste com ela, e retira de nossas mãos o cálice da ira de Deus. É isso que ele faz na troca gloriosa. O cálice da ira de Deus está nas nossas mãos. Ele tira esse cálice para ele e nos reveste com a sua justiça. Daqui a alguns dias, uma das palavras mais ouvidas na mídia vai ser a respeito da Mega Sena da Virada. Pessoas vão colocar suas esperanças nisso. E uma pergunta vai ser feita: o que você faria se você ganhasse toda essa bolada, toda essa fortuna? Muita gente vai dizer: eu resolveria todos os meus problemas. Jesus, ele fez isso para você. Jesus, ele toma o cálice da ira de Deus e coloca na sua conta uma Mega Sena da Virada. E você nem joga, né? Essa é realmente uma fortuna. Essa é uma fortuna que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Essa fortuna, sim, resolve todos os problemas. Na verdade, ela resolve o problema. Isso é para... A gente tem que pensar nisso, meus irmãos. Olha, se existe pessoas que não fez essa troca com Jesus, ele é um fugitivo da justiça divina. Se não foi feita essa troca com Jesus, você é um fugitivo da justiça divina. Quando o seu tempo desse lado da existência acabar e os seus olhos se fecharem para essa realidade, no segundo seguinte você vai abrir os seus olhos na presença do juiz de toda a terra. E se Jesus não bebeu o cálice da ira de Deus no seu lugar, é você que fará isso. Você pagará a pena justa do juízo de Deus. Você pagará. Isso deve nos chamar a atenção a respeito de entes queridos nossos, amigos nossos. Isso é uma realidade. Talvez eu e você, nós estamos revestidos da justiça de Cristo, mas a gente vive essa dor. Nós nos alegramos porque Cristo fez isso por nós e, ao mesmo tempo, ficamos aflitos porque temos entes queridos que isso ainda não aconteceu. E nós queremos que isso aconteça. E quanto a nós, que recebemos esse maravilhoso presente de Cristo, como estamos usufruindo da comunhão com o Pai, proporcionada por Ele, por Jesus? Como usufruímos disso? Em Marcos 15, 37 a 38, é dito lá: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Isso ele já estava na cruz. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Foi pela intervenção divina que a barreira foi removida. Os homens nunca conseguiram resolver o problema do pecado por mérito próprio. O problema da separação foi resolvido nesse momento aqui.
do alto a baixo ele é rasgado. A barreira foi removida. Mas para nós, parece que não precisava ter sido do alto a baixo. Muitas vezes parece que a gente só precisava de um buraquinho naquela cortina. Um buraquinho para que a gente olhasse com os olhos e pegasse as bênçãos com as mãos, mas que não entrássemos na presença de Deus. A gente muitas vezes nos colocamos assim. Hebreus 10, 19 vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Temos essa ousadia? Nós temos feito isso? Tendo essa ousadia de entrar. Quando eu leio essa palavra ousadia, eu penso lá em Abraão, quando ele está lutando com Deus ali para que Deus liberte Ló, que ele fica lá: Senhor, se tiver 50, Senhor, mais uma vez, permita-me falar, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, e ele está lá: Senhor, mais uma vez, não se ire comigo, estou aqui te pedindo. Eu penso nisso como ousadia. De você entrar nos santos dos santos, querendo de Deus, querendo de Deus, querendo de Deus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que antes do Maurício me chamar para participar, fazendo partes aqui do culto, eu não me preocupava muito com o que ocorria nos domingos. Eu sabia que eu vinha aqui, que eu ia orar, que eu ia cantar louvores, que eu ia me alegrar com a presença dos irmãos, que eu ia ter uma boa palavra, que eu ia ser instruído. Mas a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, eu não ficava pensando assim: cara, eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar por aquele evento, aquilo é importante, eu tenho que ter expectativa na presença de Deus. Não. Após isso, após eu ter compromissos aqui em servir aos irmãos, isso mudou bastante. Isso mudou bastante na minha vida. Sou muito grato por isso. Sou muito grato em estar prestando serviço aos irmãos. E eu sei que dá trabalho. A gente que está aqui sabe que dá trabalho preparar uma oração, dá trabalho fazer ensaios para tocar os louvores, dá trabalho preparar a mídia. Dá trabalho. Mas esse trabalho é muito gratificante quando eu vejo que os irmãos estão sendo edificados, que os irmãos estão glorificando a Deus. É essa a nossa alegria. E não só isso, Deus nos dá alegria, muita alegria. Deus nos dá alegria. Minha vida espiritual tem mudado bastante com isso. Eu tenho me colocado mais na presença de Deus com isso. Tenho intercedido mais pelos irmãos por isso. Esses dias, no grupo, um dos irmãos colocou que perdeu o emprego, e ele colocou uma frase lá que mexeu muito no meu coração, quando ele disse: eu não pensaria que depois dessa idade eu passaria por isso. Eu não sei o que é ficar desempregado, meus irmãos. Aquilo foi no fundo do meu coração, quando eu pensei: cara, eu não sei o que é isso. E aquilo me levou a interceder muito por esse irmão. Me levou a interceder muito por ele. Porque eu senti o peso. Eu sei que Deus me livrou disso, mas alguém que eu amo, alguém que vai passar a eternidade comigo, está passando por isso. Mas Hebreus 12, 2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Jesus, ele faz essa troca maravilhosa com a gente. E a gente tem para parar agora para pensar naqueles homens que estavam dormindo. Pedro, Tiago e João. Quem foram eles depois disso? Aqueles homens continuaram dormindo? Não. Os homens que vimos sendo vencidos pelo sono, submeteram sua vontade à vontade de Deus. Eles dependeram de Deus a cada dia, suportaram os dias maus, eles foram ousados e deram suas vidas em prol do reino de Deus. Temos a nossa carne fraca, mas podemos fortalecer. O Espírito está pronto, fortalecemos nossa carne.
Que Deus nos abençoe, meu irmão. Algumas coisas que eu preciso falar com os irmãos a respeito disso, algumas aplicações, é que são... O que são minutos ou horas, dependendo da sua ousadia, de sono perdido para orar por momentos tão maravilhosos que você vai encontrar aqui no domingo, ou por um irmão que fez um pedido para você? É aquele presente, aquela troca que a gente faz, a troca que Jesus nos ensinou a fazer. É eu buscar a minha frustração no sentido de que eu quero esse sono, eu quero esse lazer, mas eu preciso dedicar esses momentos aqui. Eu preciso dedicar esses momentos à minha vida congregacional, à minha vida com Deus. Deixar algum momento de lazer para ligar para um irmão ou mesmo se encontrar com ele para ajudá-lo nas suas necessidades. Trocar alguma situação de conforto para ajudar em algo que eu queria. Disse, não, olha, esse dinheiro que eu queria comprar isso aqui, eu vou ajudar o meu irmão que está precisando nisso. Precisamos meditar na alegria da frustração. Precisamos nos contentar em termos o terceiro lugar. Isso é bem importante, né? Nos contentarmos em ter o terceiro lugar. O primeiro lugar para Jesus, o segundo lugar para o meu irmão, e eu me contentar com o terceiro lugar. A gente precisa estender a nossa regra do retiro. Lembra? A nossa regra do retiro, que é fazer o retiro do meu irmão o melhor possível. A gente precisa estender isso. Quando a gente começar a fazer isso, meus irmãos, a gente vai pastorear uns aos outros. Estaremos pastoreando uns aos outros. Precisamos nos empenhar em pastorearmos uns aos outros. Essas coisas começam a acontecer ao sermos ousados na presença de Deus. Que você seja ousado, meu irmão, na presença de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça e obrigado pelo presente maravilhoso, Senhor Deus, que Cristo nos deu. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele nos ensina, Senhor Deus, a ter uma vontade submissa. Nos ensina, Senhor Deus, nos momentos maus, a depor a nossa vontade, Senhor Deus, diante dos Teus pés. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece como igreja, nos faz melhores, Senhor Deus. Queremos ser melhores para o Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que ainda somos falhos, sabemos, ó Pai, que o presente que o Senhor nos deu ainda não se completou. Por isso ansiamos, Senhor Deus, naquele grande dia, onde o presente se completará, onde a presença do pecado, Senhor Deus, sairá de nós e estaremos, Senhor Deus, incorruptíveis, estaremos, Senhor Deus, vendo como o Senhor verdadeiramente o é e estaremos alegres, Senhor Deus, naquele dia, te servindo, Senhor Deus, como realmente queremos, ó Pai, perfeitos e sem pecados. Obrigado pela Tua graça, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.